A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago. Estou aqui para ministrar a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Canoas Norte, a pedido do nosso superintendente, o evangelista Rudinei, e a irmã Diana. Nós vamos falar na lição dos adultos nesse primeiro trimestre, que a revista tem por título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vamos fazer menção neste momento da lição de número 5, a lição a qual vai ser ministrada no próximo domingo, no domingo do dia 29 de janeiro de 2023. Essa lição tem por título o avivamento na vida da igreja. Nosso texto áureo desta lição está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Nós vamos estar lendo agora aqui, que nos diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e farosteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Então a nossa leitura bíblica, ela já nos dá com clareza o que a nossa lição vai tratar. E já não precisaria, digamos assim, de entrar na lição, porque o que diz já na leitura bíblica já é o suficiente para nós entendermos. Mas vamos estar já explicando a cada tópico para que todos os irmãos venham a entender juntamente conosco. A nossa palavra-chave desta lição é vida, e a introdução dela nos diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos os aspectos dinâmicos da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Jesus trouxe
né, um novo tempo para o povo de Israel e para o mundo. Infelizmente, a maioria dos homens não compreendeu a mensagem de Jesus. Jesus determinou que os discípulos teriam que esperar a promessa a qual, eles tinham sobre a vida deles, para serem revestidos, onde foi prevista pelo profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. Nosso primeiro tópico fala, sobre batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Nosso subtópico nosso primeiro subtópico nos diz assim: o chamado abrangente de Jesus. E ali eles têm, algumas condições, desses chamados. Temos 3 condições ali desse chamado. Primeira condição, para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, é aceitarmos a Jesus, é reconhecermos, o poder da palavra de Deus, e aceitar isso, ter fé e aceitar isso para a nossa vida. Este, é a primeira condição, do chamado a vir, receber o batismo com o Espírito Santo. O segundo chamado ali, a segunda condição é obedecer a Deus. Então nós temos que ser, obedientes. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser avivados, pelo o Espírito Santo, nós temos que ser, obedientes a Deus, aceitá-lo, nos convertermos, mudarmos de vida e obedecer, aos mandamentos do Senhor, ao que a palavra do Senhor nos ordena. E a terceira condição é santificar-nos, é nós nos santificar, para receber, o poder, de Deus, o poder através do Espírito Santo de Deus. Então essas, são, ali as condições, que nós temos para, o chamado abrangente de Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que aceitar a Jesus, como nosso Salvador, ter uma mudança de vida, obedecer a palavra do Senhor, e nos santificar, buscar a santificação, sermos separados, das coisas do mundo, nos separarmos e buscarmos, a santificação. Muitos se enganam, e enganam a outros, imaginando que pelo fato de pertencerem a uma igreja evangélica, estão automaticamente salvos. Só é salvo, no entanto, quem entende as condições indispensáveis para receber esta bênção dos céus. Foi o que nós falamos ali. Primeiro, arrepender-se e crer no Evangelho. Segundo, obedecer a Deus. Não é crer por crer, não é apenas crença, é crer com obediência, obedecer, como nós falamos, obedecer a palavra do Senhor. E terceiro, como eu disse, nos santificarmos, que está escrito na palavra do Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja, irmãos, que nós temos que, ter paz com todos e nos santificarmos, senão, nós não veremos o Senhor. Então não adianta nós, termos paz com os outros e não buscar a santificação, ou buscar a santificação, buscar a nossa santificação, e não ter paz com os outros. Então é o que a lição nos ensina aqui, neste momento. Nosso tópico número 2 nos fala sobre a promessa para todos os salvos, que diz assim: os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar na oração. Eles estavam, aguardando a promessa do Senhor antes,
né, do Senhor subir aos céus, né? Ele prometeu que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Voltarei, mandarei meu Espírito, né, Consolador, né, que acompanharão vocês o tempo todo. E Pedro afirma que a promessa, né, a promessa que Deus nos dá, que Deus deixa naquele momento, né, diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja bem, irmãos, a promessa é para todos aqueles, né, que se aceitarem a salvação, aceitarem Jesus como único suficiente Salvador, né, obedecerem a Deus, né? Então é para todos, está disponível para todos nós, todos aqueles que irem até Jesus, né, tem a oportunidade de receber, né, esse avivamento, receber, né, o batismo com o Espírito Santo, né? Dali foram levados até Betânia, né, onde os abençoou, né, como eu disse ali, antes de o Senhor subir aos céus, né. Grande era a expectativa daqueles irmãos, discípulos de Jesus, né, sobre o que aconteceria depois da volta deste aos céus, mas eles lembravam-se da promessa que lhe fizera o Senhor nas suas últimas instruções, né, antes de ir para o Calvário, quando lhes prometeu o envio do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e lhe vos enviarei, né, vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Então o Senhor, Ele nos deixa essa maravilhosa promessa, né, do batismo com o Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quão maravilhoso é, irmãos, nós sermos cheios da graça, do poder, da unção do Senhor, né, do Espírito Santo sobre nossas vidas. Depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo em Jerusalém, registrado em Atos 2, né, o que causou grande alvoroço, pois era, né, comemorado o dia de Pentecoste, a segunda maior festa dos judeus depois da Páscoa. Pedro levantou-se, né, e fez um discurso e explicou a todos o que significava aquele movimento espiritual, né? Mas isto é o que foi dito, né, pelo profeta Joel: nos últimos dias aconteceria, né, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, né? E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, né? Então veja que o Senhor, né, ele nos deixa esta linda promessa, tá? Amém, irmãos? Neste trecho do discurso de Pedro, irmãos, né, nesse trecho do discurso de Pedro, ele deixou bem claro que o batismo no Espírito Santo com sinais evidentes, né, evidentes do falar em línguas, era dom do Espírito Santo. Declarou de modo enfático e indubitável que a promessa do Pai, ou o dom, né, do Espírito Santo, não seria apenas temporário, né, ou pontual para aquela ocasião, nem só para que se encontravam no cenáculo no dia do Pentecoste. Então, isso seria para todos, como nós lemos lá no nossa leitura bíblica em classe, né, para todos os povos, né? O batismo no Espírito Santo foi enviado por Deus para todos quantos se converterem a Cristo como Salvador, ou seja, os que atendem o chamado de Jesus pela fé na sua palavra. Amém? Glória a Deus, né? O nosso terceiro subtópico fala o engano dos sensacionistas, né? Pois, né, eles não creem no batismo, né, do Espírito Santo, né? Eles creem e afirmam que o batismo no Espírito Santo, com sinais, né, evidentes de línguas estranhas, bem como os outros sinais no dia do Pentecoste, né, foi apenas para aqueles dias, né? Ou seja, para os dias dos apostólicos,
né? E há outros que seguem teologias e intérpretes da Bíblia que dizem que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, né? Então, meu irmão, nós podemos ver já na palavra do Senhor, né, que o batismo ele foi, né, para todos os povos, né, como o Senhor menciona aqui na sua palavra, né, e o batismo é, né, para os dias atuais, né, como aqui Pedro afirma, né, na promessa, diz a respeito a vós e a vossos filhos e todos os que estão longes, né, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, né, a palavra do Senhor diz, né, não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então Ele nos chama. Então nós também fomos alcançados com essa promessa, né, com a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então isso é para os dias atuais também, irmãos, tá? Então que não viemos a nos enganar, né, como diz ali no tópico 3, né, subtópico 3, sensacionismo é uma corrente de teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica, né? Então, a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Que o batismo do Espírito Santo é para os nossos dias, é bênção de Deus, é promessa que Deus tem sobre nossas vidas, e é maravilhoso quando a gente é alcançado, né, pelo batismo, pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor. O nosso segundo tópico da nossa lição, né, fala sobre o dinamismo da igreja apostólica, né? A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecoste. Pois bem, irmãos, a igreja, né, ela foi criada na eternidade, né, fundada por Jesus e inaugurada no Pentecoste. Então, a igreja ela já tinha sido, né, criada na eternidade. Deus já tinha esse plano para a igreja do Senhor, né? Não foi, né, o Senhor não vou do nada surgiu, vou, né, formar uma igreja, vou fundar a igreja. Se não, na eternidade o Senhor já tinha isso nos planos, né? Então Jesus veio para fundar a igreja, né? E o batismo veio, né, para a inauguração da igreja. Foi quando a igreja recebeu força, poder e expandiu, né? Então isso é maravilhoso. É muito provável, né, que os cristãos, né, primitivos vissem nesse evento o retorno, né, da Shekinah, da glória manifesta no tabernáculo, né? Então, e naquele momento singular, Deus deu início ao maior avivamento da história de Israel e do mundo, ainda que grande parte dos homens não percebeu esse fato maravilhoso, né? Como a gente leu ali, muitos acharam que aquilo era para aquele momento, para aquela ocasião, e não é o que a Bíblia nos ensina, né, irmão? Não é o que a Bíblia nos fala, né? Nosso segundo subtópico do tópico 2 nos diz, tem por título a igreja depois do Pentecoste, né? Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, né? O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, né, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência, né? Andando com Jesus, né, os seus discípulos também faziam sinais e milagres sob sua direção por delegação, né, dele próprio, no seu nome. E Jesus cumpriu a sua promessa maravilhosa no dia do Pentecoste, no cenáculo em Jerusalém. Todos foram impactados com o batismo, né, no Espírito Santo, com sinais extraordinários,
que causaram grande alvoroço entre os judeus residentes ali e os peregrinos de cerca de 15 nações para lá se deslocaram a fim de comemorar a segunda maior festa judaica, o Pentecoste, também chamada de festa da colheita. Foi tão grande o poder que caiu sobre eles que Pedro, o mesmo que há poucos dias negara Jesus 3 vezes, levantou-se com tão grande autoridade, recebeu a autoridade do Senhor, explicando o significado daquele fenômeno, né? Então a igreja, né, depois do Pentecoste, depois de receber, né, o poder do Espírito Santo, a igreja ela amplia, a igreja começa, né, a ser guiada pelo Espírito Santo e começa, né, a crescer, começa a se, né, sair e buscar, né, mais vidas, né, a buscar mais almas para o reino do Senhor. Então é isso que a lição nos fala, né, irmãos, em nós buscarmos o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, o avivamento, para que nós possamos, né, sair, né, e buscar mais almas, buscar, né, que através, né, desse avivamento, desse poder, dessa graça a qual o Senhor derrama sobre nossas vidas, para que a gente possa, né, buscar mais almas para o reino do Senhor, né? E nosso terceiro tópico da nossa lição, né, nos fala sobre um ministério ungido para os dias atuais. Subtópico 1, né, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou, né, que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável, né, à missão da igreja nesses dias, né? Então, né, na unção do Espírito Santo, né, a gente vê por aí muitas vezes, né, pessoas, né, ministrando a palavra do Senhor, né, ministrando, né, a letra, vamos dizer assim, mas sem a unção, sem o poder, sem a graça do Senhor, né? Isso como diz, a lição está nos ensinando aqui, irmãos, não é? Nós devemos buscar a graça, a unção, para que o Senhor nos use através da sua palavra, né? Nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor, né? Não adianta nós pregarmos bonito, nós falarmos bonitos, nós falarmos, né, palavras bonitas com exegese, com hermenêutica, né, se nós não temos a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. As pessoas não vão ser impactadas por palavras, as pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo, o poder da graça de Deus. Então nós temos que buscar, irmãos, buscar cada vez mais, né, o poder, a graça, a unção do Senhor sobre nossas vidas, para que nós possamos impactar as pessoas, né, para que as pessoas possam ver em nós algo diferente, para que as pessoas possam ver em nós, né, o agir de Deus sobre nossas vidas, o brilho do Espírito Santo. Amém? Né? E a unção, irmãos, a unção, ela é autoridade para fazer, né? Então, quando nós recebemos a unção de Deus, Deus está nos autorizando, né, a fazer algo, a fazer a sua obra, a realizar, né, algo, muito menos ser usado, né, para ministrar uma cura, né, para ministrar uma palavra poderosa de salvação, de libertação. Então, né, quando nós recebemos essa unção, né, é uma unção de autoridade para nós fazermos. Então, nós temos que fazer. Vamos lá e quando nós recebermos essa unção, vamos lá e façamos, né, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Subtópico 2 da lição fala sobre autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, né, homiléticos e da pregação.
Todos esses instrumentos são importantes para aprimoramento do obreiro. Então, irmãos, né, não adianta, né, nós termos teologia, né, estudar nos melhores colégios teológicos, buscar, né, conhecimento, se nós não tivermos, né, a unção de Deus sobre a nossa vida. É claro, irmãos, que nós temos sim que buscar conhecimento, buscar a palavra, estudarmos a palavra do Senhor, né, ter teologia, estudar a teologia, buscar conhecimento da palavra. Mas, em primeiro lugar, irmão, nós temos que buscar, né, a unção de Deus sobre nossas vidas. Nós termos, né, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que quando a gente falar, abrir nossa boca para pregar, para ministrar, as pessoas sejam realmente transformadas, alcançadas, curadas, libertas pelo poder da palavra de Deus, né? Então, nós temos sim que buscar conhecimento, mas em primeiro lugar, irmãos, buscarmos, né, a presença, o poder do Senhor, né, a unção de Deus, né, o agir do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, nós temos que sempre buscar, em primeiro lugar, a presença do Senhor. Nosso subtópico 13, irmão, fala sobre glorificar a Deus. Bom, isso aqui, irmãos, é muito importante, como toda a nossa lição, né? Mas aqui fala, né, sobre o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem, né? Então tudo, irmãos, tudo que nós formos fazer, temos que fazer para a glória do Senhor. Nosso trabalho tem que ser para a glória do Senhor, né? A nossa casa para a glória do Senhor, nosso casamento tem que ser para a glória do Senhor, né? Tudo que nós fizermos na nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Então nós temos que entender isso, que tudo que nós fizermos, formos fazermos, tem que glorificar a Deus, né? Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Deus. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outras qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós fizermos, tudo que vier para a nossa mão para fazer, temos que fazer para a glória de Deus. É disso que a palavra nos ensina, né? É isso que o Senhor nos ensina através dessa lição maravilhosa a qual estamos estudando aqui, né? Que nós viemos a fazer, né, aquilo tudo que a gente faz para glorificar ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos chegando ao final da nossa lição, né? E eu quero, né, manifestar aqui a conclusão da lição para os irmãos, né, que diz assim: a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão de seu êxito não foi conhecimento humano dos seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito sobre essa igreja. Não podemos deixar, né, a chama apagar. A unção do Espírito continua disponível até hoje. Então a lição nos ensina, irmão, buscarmos a unção do Espírito Santo de Deus, né? Buscarmos em primeiro lugar a presença do Senhor sobre nossas vidas. Não adianta, irmãos, nós falarmos bonitos, nós agirmos, né, da melhor forma. Não, irmão, não adianta se nós não tivermos revestidos do poder de Deus, né, da unção de Deus, né, nós não fomos revestidos, avivados com o Espírito Santo, né? Muitas vezes quando a gente é cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente anda na rua, as pessoas já nos vê no nosso rosto, né? Ali vai uma pessoa diferente, aquela pessoa ali é diferente, né? Tem algo diferente. Isso é, né, o brilho do Espírito Santo na nossa vida. E antes de terminar a lição, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que eu achei interessante, né? Que são 5 perguntas que eu mesmo vou responder, claro, né? Mas para que os irmãos venham a ter conhecimento justamente conosco. Qual a importância do avivamento na igreja? O avivamento espiritual consiste no reforço da fé
em Deus pelos cristãos. De acordo com o cristianismo, o avivamento seria uma bênção concedida às pessoas que creem fervorosamente no Divino Espírito Santo. Desta forma, o ato de se avivar despertaria uma intensa felicidade e paz interior. Pergunta número 2. Quais são as principais características de um verdadeiro avivamento? Seu significado remete a tornar mais vivo, animado, desperto e forte. No contexto religioso, é quando o Espírito de Deus traz nova vida ao seu povo. Nesse sentido, é preciso também considerar o conceito de reforma, ou seja, mudança de vida, ânimo espiritual e vontade de ser instrumento de Deus. O que promove o avivamento? O avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo. Esta manifestação traz consigo o temor de Deus. Este temor, por sua vez, nos faz reconhecer a santidade de Deus e o quanto precisamos nos consertar, abandonando nossos pecados, ou seja, nossas transgressões contra a palavra de Deus. Como é uma pessoa avivada? Em resumo, podemos dizer que a pessoa que foi avivada pelo Espírito traz, entre outras, 5 características: fé viva, conversão radical, louvor e celebração, oração e vida sacramental e amor filial à igreja. E o que fazer para ter uma igreja avivada? O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são 3 segredos importantes para uma igreja avivada. Mas se quiser experimentar o avivamento pessoal, comece pela oração incessante e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e você anunciará com poder a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos aqueles que vão ministrar, professores que vão ministrar esta lição, sejam usados pelo Espírito Santo, sejam revestidos pelo Espírito Santo, sejam usados por Deus neste domingo, em nome de Jesus. Amém.